Como que eu configuro as unidades de grandeza dentro do Medsoft? Então, as unidades de grandeza do Medsoft podem ser acessadas pelo menu arquivo, como nós fizemos, e elas estão distribuídas e cadastradas de forma hierárquica. Por que isso? Porque vamos procurar uma unidade aqui chamada miligrama. Procure sempre usar início do campo, porque às vezes tem milhares de unidades e vai retornar inúmeras unidades com miligrama, que não é exatamente o que você quer. Você quer a miligrama, somente miligrama. Então, colocando no início do campo, você vai encontrá-la mais facilmente. Então, quando você acha a unidade miligrama, você apenas tem uma informação que existe no Medsoft uma unidade chamada miligrama e que ela tem uma grandeza. E a grandeza, aqui por exemplo, você veja que tem a unidade, a grandeza tempo. Porque vamos dar uma olhada nos conceitos que são importantes para entendermos o sistema de unidades do Medsoft. Nesse artigo aqui que fala sobre as unidades de grandeza, você pode ver que o Medsoft disponibiliza uma estrutura de unidades que é utilizada em várias partes do sistema, principalmente na parte onde se utiliza os produtos como prescrição e receitas e controle de estoque. Então, o que é a grandeza? Como o nome diz, é a quantidade que alguma coisa do mundo físico apresenta como distância, peso, temperatura. Então, unidade de grandeza é a unidade que se utiliza para medir alguma coisa no mundo físico, como metro e quilograma. Só que metro e quilograma são unidades de grandeza, mas com grandezas diferentes. Metro, nós temos uma grandeza que é a distância, e quilograma nós temos uma grandeza que é o peso. Então, voltando para o Medsoft, você vê aqui que miligrama está com a grandeza errada. Então vamos corrigir para peso, que é a nossa unidade. E quando você configura uma unidade, porque essa propriedade grandeza só é uma propriedade existente numa unidade chamada unidade primária, porque nós sempre precisamos um ponto de partida. Nós não podemos dizer, como que nós sabemos que 1 metro é 1 metro, ou que 1 quilo é 1 quilo? Porque existe alguma referência para isso. Certo, isso depois vai ser usado para converter entre medidas dentro do Medsoft de mesmo tipo. Então, se nós tivermos uma miligrama, porque essa parte é a parte mais difícil das pessoas entenderem, com a nossa experiência em implantação de controle de estoque, é sempre aqui que a gente tem a maior dificuldade, que o usuário assimile os conceitos. Então, mas é simples, é muito simples. Se você você precisa esse ponto de partida, que é o miligrama, que no caso aqui tem a grandeza de peso. Então essa miligrama que nós acabamos de cadastrar, ela tem unidades dentro dela, que estão relacionadas com ela, de modo que daqui para frente, daqui para baixo, ou seja, dentro dessa chave miligramas, tudo que tiver aqui vai ser sempre unidade de peso, das mais variadas. Nós poderíamos, por exemplo, ter uma unidade chamada metro. Vamos adicionar uma aqui. Nós estamos dentro de miligrama, vamos adicionar então quilograma. Abreviatura quilograma. Quantas miligramas eu tenho dentro de um quilograma? 1000, certo? Veja que a nossa unidade nova que nós estamos cadastrando de quilograma está relacionada com miligrama. Então, o Medsoft daqui para frente, tanto faz, se você estiver trabalhando em miligrama ou quilograma, ele vai fazer as conversões apropriadas, porque ele sabe que tem 1000 miligramas dentro de 1 quilograma. Certo. Ou seja, se você der a entrada em quilograma, você pode dar saída em miligrama. Que é o que normalmente acontece, porque os fornecedores lidam com unidades diferentes das unidades que as pessoas lidam dentro de uma clínica ou de um hospital. Então, quando eu coloco OK, eu tenho uma nova unidade
relacionada com miligrama. Ou seja, tem 1000 miligramas. Ela vai fazer parte. Então eu posso criar quantas eu quiser. E níveis, eu posso criar mais níveis do que nós temos. Sim, aí. Você poderia criar dentro de metros, de quilogramas, você poderia criar, por exemplo, tonelada. Certo. Com 1000 quilogramas. E aí fica tudo interrelacionado. Tá certo. Então, voltando lá para o nosso artigo, nós podemos ver aqui na parte 3 que fala sobre justamente isso, o interrelacionamento das unidades, desde que elas sejam da mesma grandeza. Você não pode colocar dentro de 1 quilograma 100 metros, né? Elas precisam ser da mesma grandeza. Certo, eu estava notando então que para fazer a conversão elas precisam de um mesmo tipo, né, de uma mesma unidade. E eu notei que lá nós tínhamos também uma outra unidade chamada ampolas com miligramas. É possível fazer uma conversão entre elas desse tipo? Sem dúvida. Vamos voltar para a nossa miligrama. Veja que aquele metro, aquele quilograma que eu coloquei eu não salvei, senão ele estaria aqui. Mas aqui tem outras que já estão salvas. Ampolas com 0,1 miligrama. Ou seja, veja que ela tem quantidade 0,1 miligrama. Por que tem esse número quebrado? Porque alguém decidiu achar que isso aqui seria uma forma boa de arredondamento, mas matematicamente deveria ser assim. Ou seja, uma ampola com 0,1 miligrama contém 0,1 miligrama. Então eu sei que se eu prescrever 10 ampolas vai estar saindo do estoque 1 grama, certo? Vamos voltar para o nosso artigo. Unidade primária, a gente falou, que é aquela importante, você precisa definir a grandeza para a unidade primária, porque é ali que começa tudo. E a interdependência das unidades é importante para você poder lidar em momentos diferentes com unidades diferentes, mas que estejam interrelacionadas, para os cálculos serem feitos adequadamente. Onde que eu coloco essas unidades no meu produto? Onde que eu faço o vínculo delas com o produto? Vamos abrir um Explorer aqui. Vamos pegar um produto qualquer e vamos entrar na pasta de estoques. Então, veja que nós definimos uma unidade padrão de entrada, que é a unidade que o fornecedor vai enviar para você. O fornecedor normalmente não vai enviar um supositório ou 2 supositórios. Ele vai enviar frascos com 12 supositórios. Teoricamente seria a mesma como vem na nota do fornecedor. Isso, né? Porque é a forma como ele está acostumado a negociar. E é a forma como o controle de estoque está acostumado a fazer pedidos. Então vai fazer um pedido de tantos frascos com 12 supositórios. Mas no meu dia a dia, veja que aqui ele já diz que você tem 12 supositórios, porque está relacionado a uma unidade chamada supositório. Agora, quando você for dar a saída, ninguém vai prescrever um frasco de supositório para um paciente que está internado. O médico vai prescrever um supositório de 8 em 8 horas. De repente aquele paciente vai ficar internado 2 dias, vai usar 2 supositórios por dia, 4 supositórios, e o resto vai sobrar daquele frasco. E isso pode ser reaproveitado. Então, quando isso acontece, o hospital acaba, ou a clínica acaba lidando melhor, sabendo quantos supositórios tem no estoque, em vez de saber quantos frascos com 12 supositórios tem, porque eventualmente vai ter meio frasco ou uma fração daquele frasco. Então ele vai poder querer mudar essa unidade de armazenamento para que o estoque seja controlado por supositório. Então ele vem aqui, procura, veja que ele já trouxe as unidades relacionadas com frasco de supositório. Tudo que está relacionado com aquela unidade já trouxe na lista aqui. Você não vai ver nessa lista aqui metros, milímetros, relacionado com a unidade primária, né? Com essa aqui. Não, com a primária não, com essa que estava definida como unidade de entrada, que pode não ser a primária. Eu escolho o supositório
ele vai, se no meu estoque, no caso aqui nós não temos nada em estoque, mas se eu tivesse 10 frascos com 12 supositórios, quando eu faço essa conversão, ele vai passar a informar que eu tenho 120 supositórios, porque eu estou armazenando agora em supositórios e não mais em frascos de 12. E aqui embaixo tem as unidades para relatórios. Como você quer que saia no relatório, você também pode definir. E é correto fazer essa alteração dessa maneira ou teria uma outra maneira? Porque vamos supor, eu tenho armazenado em frascos e eu tenho um custo por frasco, mas o supositório tem um valor diferente. Se eu fizer essa alteração nesse local, esses valores também serão atualizados? Também, mas aí desde que as unidades estejam interrelacionadas. Agora, veja que esse campo aqui está aberto, porque pense que você poderia estar com a unidade errada, que você poderia simplesmente estar com uma unidade chamada frasco, porque muitos serviços costumam simplificar o controle de estoque. Em vez de ficar lidando com tantas unidades, eles preferem lidar com frasco. Ponto final. Mas mais adiante, quando eles querem começar a fracionar, aí aquela unidade não é mais apropriada e eles têm que mudar de unidade. Aí acontece um problema, porque as unidades não estando relacionadas, o Medsoft não vai saber como calcular, não vai saber como estabelecer uma relação de modo a ajustar o que tem efetivamente no estoque na unidade velha para a unidade nova. Vamos procurar aqui um produto que eu sei que tem em estoque, que é essa água para injeção. Então, lembra que antes esse campo aqui estava aberto, porque nós não tínhamos nada em estoque. Agora, como nós temos em estoque, ele não pode simplesmente permitir que você venha aqui e mude a unidade para uma outra unidade qualquer, sem relação nenhuma de grandeza com essa unidade aqui, porque pode dar um furo de estoque. E certamente vai dar. Então, quando existe alguma coisa em estoque, esse campo vem bloqueado. E para a mudança desta unidade, nós temos uma rotina, que é esta rotina alterar unidade padrão para armazenamento. Nós não vamos clicar nesta rotina, porque não faz parte desta apresentação, mas ao clicar ela vai guiar o usuário para fazer as conversões apropriadas, e se existir uma forma de reajuste necessário, ele vai conduzir você para poder mudar de unidade, mas não dar furo de estoque. Certo. Este segundo artigo aqui é justamente sobre esta rotina, mudança de unidade de armazenamento passo a passo. Então ele vai explicar sobre como fazer isso. É um processo que exige um pouco de atenção, e a pessoa, quando estiver treinada em estoque, fazendo isso dia a dia, ela vai estar... Essa alteração fica aberta para qualquer usuário fazer, ou é necessária alguma senha ou algum tipo de restrição para que qualquer usuário faça? Sim, ela tem uma senha de operações especiais de estoque. Só quem tem essa senha pode fazer esse tipo de operação. Acho que era isso mesmo. Obrigado por enquanto. Tá bom, de nada.